A eleição em Goiânia tem um favorito? E quem não é favorito, o que pode fazer para poder entrar na disputa? Fred, Daniel. Daniel, tem um favorito essa eleição em Goiânia? Para mim tem. Quem é o favorito? Não tem um favorito, mas como a gente disse no outro vídeo, se confirmada a candidatura do ex-prefeito Iris Rezende, é um nome que sai na frente. Porque a gente percebe isso até nos adversários, porque a referência são duas referências. A atual administração do Paulo e a outra referência ao próprio Iris. Sempre tem uma alfinetada, sempre tem uma crítica, sempre tem alguma coisa. Esse lastro, essa preocupação dos adversários, para mim, é uma clara preocupação com alguém que pode despontar como um favorito. Você quer atingir alguém que é maior do que você. Então, eu enxergo isso como um certo, digamos, um favoritismo, porque todo mundo está preocupado com ele. É uma preocupação para todo mundo, todos os pré-candidatos se preocupam com ele. Criticam a administração, a prefeitura do Paulo, porque querem ser o contraponto, mas ao mesmo tempo nunca esquecem do Iris, porque tem o lastro, tem o passado dele como prefeito, tem todos eles falam de pesquisas que apontam o ex-prefeito como um nome importante, um nome forte. Então, para mim, mesmo não tendo anunciado nenhuma pré-candidatura, embora ele tenha ido no evento do CODES, deixado isso no ar, mas para mim ele surge como um favorito, acho que não tem como Fred, deixar isso. o Iris é ou não é candidato? Tem alguma dúvida? Depois de ontem, bem, foram convidados, né? Esse filme eu já vi. Esse filme nós já vimos, né? E é repetido, né? O Tubarão fase 10. Então, assim, mas o negócio é que ontem, para o nosso telespectador, nosso internauta acompanhar, ontem, segunda-feira, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Goiânia convidou todos os pré-candidatos, foi todos, e o Iris foi também, dizendo na condição de ex-prefeito, acompanhado do vice-prefeito Agenor Mariano. Ele até disse lá que chance zero de ser candidato, mas nós já vimos também esse filme. Né? E provavelmente é o nome, mas ele foi lá porque E o que está atrapalhando? Pois é, boa pergunta. O que está atrapalhando é a conjuntura nacional. É a conjuntura nacional. É o Temer, os primeiros dias do Temer é muito difícil mesmo. Mas vale outra pauta. E aí eu acho que ele é favorito. Ele é favorito não, mas ele é um nome a ser para todo mundo mirar e olhar. Mas eu acho que é interessante, assim, talvez seja para outra pauta, por que os adversários não conseguiram colar nesse processo a imagem de Paulo Garcia e de Rezende. Isso é que me impressiona nesse processo, porque Paulo Garcia é sucessor de Iris, e ele foi o padrinho político de Iris, colocou Paulo Garcia na vice de olho em 2010, né, uma eleição ao governo em 2010, apoiou a reeleição de Paulo Garcia em 2012, e com toda essa identidade, né, e todo esse histórico entre petista e PMDBista, os adversários acho que não conseguiram capitalizar em cima disso. E o que fazer para poder, o que os adversários podem fazer para poder enfrentar esse favoritismo? Olha, para mim, eu acho que primeiro tentar expor os desgastes existentes entre PT e PMDB com relação à administração. Paulo Garcia dá essa possibilidade, ele já fez inúmeras declarações dos problemas financeiros herdados. Outro ponto de vista, eu acho que é tratar o PMDB como um adversário que já passou desgastado, que já passou por administração que todo mundo já conhece, e de gestão, em alguns aspectos, duvidosa. De trato em termos de gestão, duvidosa. Daniel? Marcelo, mais ou menos no caminho mesmo que o Fred falou, né? Essas declarações do Paulo, a relação PT-PMDB na prefeitura vem se desgastando nesse mandato do Paulo, né? Já não é de agora, vem se desgastando, mas no último ano, até pelo interesse do PMDB mesmo em se descolar dessa gestão do Paulo, já pensando na eleição, esse desgaste ficou mais acentuado e mais profundo nesse último ano e nesse ano também. Então, assim, de um lado e de outro vieram declarações. O Paulo falou dos problemas de caixa da administração do Iris,
os vereadores da base, os vereadores do PMDB na Câmara criticam muito o Paulo, falando que as contas da prefeitura não estão em dia, enfim. Então, assim, esse fogo amigo, entre aspas, teria que ser melhor explorado pelos pré-candidatos, mas é um momento que os pré-candidatos não conseguem nem se firmar eles mesmos. As próprias pré-candidaturas deles ainda estão num terreno um tanto quanto pantanoso, eles têm essa dificuldade. Então eu vejo primeiro que eles teriam que se estabilizar, para depois começar a tentar estabelecer uma relação, começar a pensar nos adversários. Mas é nesse caminho mesmo. E em relação às dificuldades, assim, aos desgastes que o próprio Luiz teria, também eles têm vários pontos fortes, mas também a gente sabe dos pontos fracos dele, todas essas dificuldades que ele já enfrentou e o desgaste dele por toda essa vida pública dele. Mas eu acho que o primeiro ponto é estabilizar a própria pré-candidatura, porque não adianta nada você atacar seus adversários se você não tem um lastro, se você não tem um perfil já pré-definido, porque é muito fácil criticar, mas ao mesmo tempo que você critica, você também pode ser criticado. Então, assim, de que adianta o delegado Valdir, o próprio Francisco, o VEC, o Bittencourt começar a atacar os adversários se eles próprios não têm algo em que se basear? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto de tudo, nesse momento, é estabilizar a pré-candidatura deles. É marcar território, se estabelecer mesmo como pré-candidato. Depois, aí sim você pode trabalhar nesse desgaste da relação do PT e PMDB, que eram aliados até outro dia. O desembarque do PMDB foi no mês passado. Então, até o mês passado, o PMDB estava na administração, mesmo o Brigado estava na administração. Então, a partir desse momento, eu acho que se estabilizando, eles podem pensar em outros voos e criticar e marcar mesmo um território de não, eu sou oposição, eu não faço nada do que PT e PMDB fizeram nessas últimas administrações. Uma coisa é fato, o PMDB nas últimas eleições tem entrado ganhando, saindo perdendo. A eleição é perdida exatamente na hora em que o jogo vai para a reta final, chega o momento da eleição. Será que isso vai se repetir? É o que a gente vai aguardar e você vai acompanhar aqui no Pauta Goiás.